Entra aí para a gente começar a nossa aula. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. A lição de hoje vai ser muito importante. Dá uma pausazinha, Diácono, vamos orar, depois você distribui. Pedir a Deus graça, irmãos. Depois o Diácono distribui, tá bom? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe o entendimento. Eu creio que vai ser muito importante você complementar seu entendimento sobre esse assunto hoje, agora, aqui. Pai Santo, bendito é o teu nome. Muito obrigado por mais esse dia na tua presença, na presença do Rei Jesus, nosso intercessor, nosso sumo sacerdote. Por isso estamos de pé, porque o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então temos segurança, Senhor, temos paz de espírito, porque a tua destra está sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Clamamos agora a graça sobre o nosso entendimento para estudarmos a tua palavra revelada, que ela possa ser luz no nosso entendimento e possamos ser edificados em toda a verdade. Todo espírito de engano, toda mentira, tudo aquilo que não é teu, arranca do meio de nós e estabelece somente a tua verdade. Clamamos que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, por santo, por esse sentar, já distribuindo as lições. Estamos já começando. 24ª lição, parte 2 da aula da semana passada, escatologia da igreja primitiva. Glória a Deus. Precisa de um voluntário que fique lá no reto projetor para mim, no computador. A Lídia vai, pronto. Quer ganhar galardão. É uma pena que alguns membros da igreja não vieram nessa aula de manhã, importantíssimo. Eu diria uma das mais importantes, não é só para a instrução, para ter conhecimento, mas para se preparar. Essa aula de hoje nos ajuda bastante. Então vamos lá. Semana passada nós vimos o advento do anticristo. Volta aí o título, por favor, irmã. Volta um. Semana passada nós vimos como o anticristo se levanta e vimos a diferença entre o anticristo do tempo do fim e os anticristos, muitos falsos profetas profetizando pelo espírito anticristo. Isso comparando com a igreja primitiva. Hoje nós de novo vamos amarrar nossa visão com o pensamento da igreja primitiva. Só que nós vamos ver um pouco mais sobre o anticristo do tempo final. Amém? O último anticristo. O reinado desse anticristo, o reinado da besta. Avança para mim agora. Agora sim. Como já estudamos na lição anterior, a aparição do anticristo era prevista e aguardada pela igreja primitiva, sem contudo haver precisão quanto à data em que o homem da iniquidade haveria de levantar-se sobre a terra. Sabia-se que o tempo do seu curto reinado deverá de ser de 3 anos e meio, e que sua tirania e opressão se voltará contra o povo santo. Então até coloquei uma imagem muito atual aqui, são soldados de Israel aqui caminhando aqui, o símbolo, né, a estrela lá que eles usam na bandeira, no meio de muita tribulação, no meio de incêndio, de guerra. Isso aqui tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Quero que você entenda isso. Amém? Por isso que eu falei que a aula de hoje ela não é só informativa, ela nos prepara. Ela vai nos preparar para esse tempo. Mas vamos lá. Daniel 7, 25. Vou mostrar a vocês por que essa aula é tão importante. Daniel 7, 25. Vamos ler juntos, irmãos? Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Sempre que eu leio essa passagem, quer na EBD ou numa ministração, eu fico preocupado com o entendimento de vocês, porque essa passagem aqui, ela não é animadora. Porque diz que esse que vai se levantar vai ferir os santos do Altíssimo.
Magoar aqui não é entristecer, não, irmão. Não é mágoa de coração, não. Isso aqui é ferir. Ferirá os santos do Altíssimo. E cuidará, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Há uma prevalência dessa força contra os santos. Não é? Não é uma profecia agradável. A gente está sempre acostumado a dizer que já vencemos, somos mais que vencedores, aquela coisa toda, né, irmãos? Em Cristo, somos imbatíveis e tudo mais, mas existe uma palavra profética, e Deus vela para cumprir, de que os santos vão ser entregues nas mãos deste que vai surgir por 3 anos e meio, de opressão. Então vamos prestar bastante atenção na aula de hoje. Avança aí para mim, por favor, Lídia. Agora, o mais incrível desse estudo de hoje é o seguinte, irmãos. O que nós vamos ver aqui já tem cerca de quase 1.900 anos atrás que foi escrito. E os irmãos da igreja primitiva entendiam as profecias. O que igrejas atuais modernas se embaralham e não conseguem compreender com clareza, né, cada um chutando para um lado, naquela ocasião, lá atrás, começo do século I, século II, eles já discerniam a profecia. Qual século viria o anticristo? Os bispos da igreja primitiva, pelas profecias das escrituras, sabiam averiguar o contexto mundial do tempo do fim e a conjuntura política para o advento do anticristo. 1.900 anos atrás, eles enxergavam o que precisava acontecer no mundo, no contexto mundial, para que o anticristo se manifestasse. Então vamos ver agora um trecho da igreja primitiva. Você vai ver com clareza aqui o entendimento deles. Olhando para Daniel, olha lá, ele diz assim, ó: Daniel, ao contemplar o fim do último reino. Presta atenção, queridos. Eles sabem que o anticristo vai reinar no tempo do fim. E será o último reino humano. É difícil até você ver alguém falar isso, né? Que o anticristo vai reinar. Mas ele vai reinar. Será o último reino humano. Isto é, agora ele traduz o último reino, ele coloca agora mais explícito. Leia comigo que está em vermelho. O que está escrito aqui, ó. Os últimos 10 reis. Você compreende isso? Já estudamos no passado, mais ou menos, não está claro ainda. Depois dessa aula de hoje vai ficar muito, muito claro. Garanto a vocês, vocês vão sair daqui entendendo. Lá atrás, a igreja primitiva já profetizava, em cima da profecia de Daniel, que o último reino seriam 10 reis, entre os quais será dividido o reino, sobre os quais virá o filho da perdição, o anticristo final. Diz que surgiram 10 chifres, a besta. E depois, entre eles, surgiu o quê? Um chifre pequeno. 10 chifres, um chifre pequeno. Diante do qual foram arrancados, foram arrancados 3 dos primeiros. E eis que este chifre, diz ele, tinha olhos como olhos de humanos, e boca que falava palavras arrogantes, e cujo aspecto era mais majestoso do que os dos outros. Então, olha só, como eles discerniram coisas importantes. Último reino, 10 reis, que são 10 chifres. Chifres e reis aqui é o mesmo sentido. Para quem é novo nessa interpretação da revelação, é o seguinte: chifre na Bíblia simboliza um governo, um poder, quer humano, quer espiritual. Se for uma potestade, for um demônio, ele pode ser chamado de chifre, que ele é um poder. Se for um rei humano, um rei, um governante, um prefeito, qualquer governo humano, também é simbolizado por um chifre. Então tem 10 chifres, que são 10. Aqui, um texto esclarece o outro. Um termo esclarece o outro. 10 chifres, 10 reis. 10 governos, 10 governantes. E entre eles um
que é o filho da perdição, que é o chifre pequeno. Vamos lá, vamos devagar, vocês vão compreender. Avance para mim, por favor. Mais um, Lídia. Mais um. Que Daniel vê ilustradamente, seria isso aqui, né? Está aqui um animal estranho, que é a besta, e tem 10 chifres. Do meio dela surge um maior, surge um pequeno. Ele está maior aqui do que os outros, mas na verdade ele surge pequeno. Mas ele tem boca e olhos humanos. Essa referência a ter boca e olhos humanos é para que ninguém tenha dúvida de que esse que vai surgir é humano, é homem. Não é um demônio. Entendeu? Não é Satanás, não é um demônio. É um homem. Ele fala e tem olhos humanos. E aqui uma ilustração do que seria o homem, o filho da perdição, né? Satanás está por trás dele, mas ele é homem. Então vamos lá, vamos bem devagar. Avança aí para mim mais um. Continuando o entendimento da igreja primitiva. Irineu de Lyon escreveu isso no ano 185 da era cristã, segundo século. Ele diz assim, ó: estava eu contemplando, e este chifre, querem ler comigo? Pode ler. E este chifre fazia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até o momento em que veio o ancião de dias e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. Daniel 7:7. O pai da igreja primitiva está decalcando a profecia de Daniel 7:7. Então é muito interessante que nessa tradução aí, diferente de como está na sua Bíblia, até fica mais claro o que é essa intervenção do ancião de dias para que os santos tomem posse do reino. Aqui tem uma informação importante. Primeiro, esse tempo tribuloso, esse período de reinado do anticristo. Depois, os santos possuem o reino. O reino de Jesus com os santos é posterior ao reino do anticristo. Isso é importante a gente saber a ordem dos fatores. Tem gente que antecipa, tem gente que confunde. Primeiro o reino do anticristo, depois o reino dos santos. Deus vai fazer justiça a eles. Porque enquanto na mão do anticristo estão sendo perseguidos e o inimigo está prevalecendo. Está no sufoco. Então agora Deus vai fazer justiça aos seus filhos. Todo mundo chegou até aqui comigo? Amém? Espera aí, mulher de Deus. Não li nem a metade ainda. Paramos ali no Daniel 7, 7, 8 e verso 20 e 21. Agora lê aqui comigo quem quiser. Ó. Depois, na explicação da visão, foi-lhe dito: o quarto animal será um quarto reino na terra, que se elevará sobre todos os outros, devorará a terra inteira, calcá-la aos pés e a esmagará. Aí ele avança: os 10 chifres desta besta são 10 reis. Traduziu, mais uma vez: que surgirão, futuro, e outro se levantará depois deles. Então, olha como é que a profecia de Daniel está sendo interpretada pela igreja primitiva. Estão esperando ainda no futuro, não no tempo de Irineu de Lyon, mas mais adiante na história, que ainda aconteça os 10 chifres que são 10 reis. Amém? Todo mundo está entendendo? Então está apontando para o futuro. E vai surgir um no meio deles, que superará no mal todos os outros que o precederam, e abaterá 3 reis. Notícia importante aqui, né? Para a gente discernir. Como é que é isso, pastor? Ele abaterá 3 reis, vou falar já já. O que ele faz mais? Proferirá insultos contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, o que lhe será concedido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo,
E ele vai traduzir essa frase. O que diz aqui, irmão? Isto é, 3 anos e 6 meses. Tempo que ao vir, esse reinará sobre a terra. O anticristo. É muito interessante, como eu falei, que tem teólogo moderno que não consegue chegar a essa conclusão em cima da profecia de Daniel. E os irmãos lá da igreja primitiva chegaram à conclusão. Vem aí um tempo final com 10 reis e no meio deles surge um pequeno. E esse camarada vai ser pior que os outros. E ele vai oprimir os santos. A perseguição. A igreja atual tem aquela visão errada, errônea, de arrebatamento pré-tribulacional. Isso é uma invenção do século XIX. Nós estamos aqui no século II da era cristã. No século XIX inventaram que a igreja sai antes da bagunça. A igreja não sai. A igreja precisa cumprir o papel dela na terra. A palavra vai se cumprir. Ou aquele que vem vai oprimir os santos do Altíssimo. Vai feri-los, vai atacá-los. Não estou entendendo. Isso tem que se cumprir. Ah, pastor, aqui, ali é só o anticristo atacando Israel. São os santos do Altíssimo. Olha só, e o período exato, 3 anos e 6 meses. Período exato, tradução correta. Amém? O período está determinado por Deus, a igreja compreendeu assim, não tem como entender de outra maneira, se não tão clara como está aqui. Para que você entenda um pouquinho desses reis do tempo do fim, vamos agora, pode passar, mulher de Deus. Vamos lá. Aqui está assim, uma representação gráfica dos 10 chifres. E é a besta que sobe do mar, ou o 7º reino, ou 7º império. Está lá aqueles chifres ali simbólicos, ali 10. Estão vendo aqui, ó? São 10. Você já entendeu pela palavra e pela interpretação da igreja que esses 10 chifres são 10 o quê? Reis. Reis humanos. Não são principados e potestades. São reis humanos. Eles representam seus reinados, seus países. E eles estão unidos numa confederação. Está vendo ali, ó? Então, a besta, o sistema maligno, tem que ter 10 chifres. Tem que ter. No meio desses 10, está subindo um vermelhinho ali, está vendo ali, ó? Um chifrinho menor, meio vermelho. Para ele subir, ele abate 3 reis. É bem claro isso. Ele sobe e abate 3. Sobram quantos chifres? 7. Correto? Agora, veja bem, não quer dizer que o anticristo vai destruir esses países. Ele vai prevalecer. Ele vai, talvez, vencê-los em guerra, mas não destruir os países. Os países desses reinos, dos 10, continuam existindo. Mas ele sobe ao poder. Aqui é a liderança mundial, irmãos, do tempo do fim. Todo mundo conseguiu migrar desse desenho para esse outro aqui comigo? Aí nos 10, quando a gente vem, ele é o 11º, né? Aí ele abate. Não, ele nunca é dito que ele é o 11º. Ele surge entre os 10, ele é um dos 10. Então por que ele é o 8º? Porque agora esses 7 ficam submetidos a qual rei? Qual rei que eles ficam submetidos? Ele é o 8º reino, não é o 8º rei. Você está confundindo a numeração dele como número e como 8º reino. Estamos falando de reino. Vou voltar aqui para todo mundo, ninguém se confundir. 7º reino é o último, mano. Ok? 8º reino é o reino do anticristo. Todo mundo compreendeu isso? Ficou mais fácil agora de entender? É o 8º reino, não é o 8º, não é o 11º reino, não é isso. Ele subjuga, mas ele, para subir ao poder, ele abate 3. Ele não abate os outros 7. Abatendo 3, ele já prevalece sobre os outros. Agora vamos pensar a nível humano, para você entender. Provavelmente ele tem apoio de 7. Os 7 vão dar o apoio total a ele.
Vamos pensar a nível humano. Se o tempo do fim é esse que nós estamos vivendo, qual seria o sétimo império com 10 chifres? Qual confederação de reinos existe hoje? Confederação de reinos. A ONU. Ah, pastor, não é a ONU, é outro organismo. Me diga em tempo recorde, porque nós estamos vivendo já o cumprimento da profecia. Presta atenção no que está acontecendo hoje. Vida real. Me diga em tempo recorde qual outro organismo mundial de reinos surgiria para ser rival da ONU, por exemplo. Vocês acham que vai surgir um outro organismo? A ONU já não digamos assim, já não cumpre todos os quesitos para ser esse reino misturado que existe hoje? Nós vamos chegar lá. Ela tem 5 que dão ordem. Ela não tem só 5. A ONU é constituída de centenas de países. A ONU tem, inclusive, Brasil. É a Organização das Nações Unidas. São centenas de países. Tá certo? Então vamos lá. Estou indo bem devagar para todo mundo acompanhar e chegar junto. Se esse sétimo reino é a ONU, se é a ONU, que aglutina os reinos da terra com esses 10 chifres aí, do meio desses 10 chifres surge um que vai prevalecer, é por meio de vitória bélica, vai ter guerra. Entre eles. Como é que o chifre vai bater outros 3? Abater é derrotar. Para ele subir ao poder, ele derrota 3. Isso não é voto, não é democracia. Ele é esse chifre pequeno, vermelhinho, que é o 8º rei. Ou reino. Tá ok? Vamos lá, para você entender isso melhor. Teria que abrir aqui, além dessa ilustração, teria que abrir a estátua de Nabucodonosor inteira. Não sei quantos lembram. Lembra da estátua de Nabucodonosor inteira? Quando Daniel recebeu a visão, qual era a parte de cima da estátua? De que material era feito? Ouro. Representava qual império? A Babilônia, que é onde Daniel estava. No tempo de Daniel era a Babilônia que dominava. A cabeça é Babilônia. Depois da Babilônia veio outro material. Qual é o outro material do peito aqui? Prata. E representava qual império sucessor da Babilônia? Medo e Persa. Persa é atual Irã. É o Irã, inimigo radical de Israel. Então presta atenção. Quando Babilônia caiu, os medo-persas assumiram o governo de um império vasto. É o segundo império que na estátua é a prata. Depois vem bronze. Bronze, qual é o império que vem depois do Medo-Persa? História, viu? História, você não gosta de história, não? Não é Roma, não. É a Grécia. Alexandre o Grande. Irmãos, é maravilhoso. No livro de Daniel fala sobre o advento de Alexandre o Grande. Está em código ali, mas tem o Alexandre o Grande na sua Bíblia. Não tem o nome dele, mas tem lá o que acontece. E depois o reino de Alexandre o Grande é dividido entre 4 generais. E isso não tinha acontecido ainda, estava tudo na Bíblia. E aquele animal estranho de 4 leopardos de 4 cabeças é a Grécia. E cada general, depois que ele morreu, assumiu um pedaço do império de Alexandre o Grande. Então está lá tudo profetizado, reinos humanos. Amém? E por último, depois de passar da cintura de bronze, as pernas eram de que material, irmão? Ferro. E representa qual império sucessor do grego? O Império Romano. E aí está lá a estátua, desde a Babilônia até o Império Romano. Só que nos pés da estátua já não é mais o Império Romano. É o final da história dos reinos humanos. Não são os reinos humanos que representam a estátua? Qual é o último reino humano que vai estar aqui representado na estátua? Os pés. 10.
E ela tem uma característica, ela não é uma hegemonia, ela é misturada. Materiais diferentes. Barro com ferro. Está bem ilustrado aqui. Ó. Não é só ferro, é barro com ferro. São reinos diferentes, são povos de etnia diferente, mas se unem para formar esse último reino aqui. Quantos dedos tem o pé da estátua? Tem que ter 10, né? 5 de cada lado. Então, a última configuração dos governos humanos são 10 e são de povos diferentes unidos numa confederação. Diga, minha irmã. Ele vai abater 3 filhos, né? 3 países. Tem que ser com poder bélico, não pode ser ideológico político, por exemplo, se esses 3 não concordarem com a intenção dele. Eu creio que vai ser guerra, não vai ser só ideológico político. Eu não creio em democracia. O texto não dá permissão para a gente pensar que ele se elege. O texto dá a entender que ele abate, abater, derrotar. E não é derrotar só politicamente. Então, vamos lá, nós vamos chegar lá. Mas para a irmã pensar, para o anticristo governar e ele enfrentar a oposição, você acha que ele vai só perder, ele vai ganhar só no voto? Vocês acham que a questão vai ser resolvida em voto? Ouve só o que eu vou dizer para vocês. Primeiro você tem que identificar os dedos do pé, para te entender isso. Tá bom? Então vamos lá. Por que esse é o 7º reino? Quais reinos vieram antes? A partir de Daniel, é a Babilônia, certo? Daniel começa a contar no tempo que ele recebeu a visão. A Babilônia. Depois de Medo-Persa, Grécia e Roma. E aqui o reino final, que é o 7º, a ONU. Agora, antes da Babilônia, teve outros impérios. Teve a Síria e o Egito. Como é que se chega a esse número 7? Colocando o Egito e a Síria antes da Babilônia. Primeiro reino, Egito. Segundo reino, a Síria. Terceiro, Babilônia. Quarto, Medo-Persa. Quinto, Grécia, Roma. E agora o reino do tempo final dos nossos dias. O reino do anticristo é o 8º. Por quê? É depois desse aqui. Ó. Presta atenção numa coisa importante. Foi dito já ali até pela nossa irmã. Hoje, essa configuração de 10 reis aqui, ó, ou 10 reinos, a gente pode adaptar para a Organização Unida, a ONU. E para você entender isso, eu falei que tem vários países na ONU, centenas, inclusive o Brasil. Mas somente 5 países têm direito a veto. Então, eu vou contextualizar com a vida real, para você entender o que está acontecendo. Ok? Israel está em guerra agora com o Hamas. Na verdade, mais que com o Hamas. Com o Hamas ali na esquerda e com o Hezbollah ao norte. Já está tudo preparado para entrar também em incursão no norte e na Síria. São 3 frentes de batalha. Isso é pertinente à ONU resolver. Quem é que resolve os conflitos mundiais ou pelo menos medir esses conflitos? A Organização das Nações Unidas. Então, agora que está em guerra Israel, depois de 50 anos, a ONU tem que se posicionar. 5 países têm direito a veto. Só 5. Os outros países têm cadeiras rotativas no Conselho de Segurança da ONU. Os outros países não mandam, como mandam esses 5 países. Então, presta atenção. No Conselho de Segurança da ONU, só 5 países têm cadeira cativa e direito de veto. São esses países aqui. Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rússia e a China. Como Israel está agora em guerra, o Conselho de Segurança se reúne. Outros países que vão sentar na mesa para discutir são convidados nesse Conselho de Segurança, mas não tem poder de veto. Então, o que vai acontecer? Eles vão discutir o massacre que Israel está fazendo em retaliação ao ataque agora da semana passada. Foram mais de 1.200 israelitas que morreram. Só para você ter uma ideia, antes já havia pequenos conflitos na faixa de Gaza, já havia atentados contra israelenses, mas só que era em número pequeno.
nesses últimos 50 anos. Ia lá, por exemplo, um terrorista do Hezbollah, ou do Hamas, ou da Jihad, e entrava dentro de um ônibus israelense e se explodia, morria. Levava consigo 10 israelenses. Israel ia lá e retalhava. Só que Israel, quando retalha, retalha 10 vezes mais. Morreu quantos aqui de Israel? 10. Lá vai morrer 100, 200. E isso, para a opinião pública mundial, é desproporcional. Quantos entenderam? Sabe a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Se você arrancou um olho, você tem direito também de tirar o outro olho do seu inimigo. Um olho, não os dois. É um por um. Israel, quando atacado, ele revida muitas vezes mais. Então, o que acontece? Esses países que agora estão envolvidos nesse conflito com Israel, a faixa de Gaza, os palestinos e tudo mais, os grupos terroristas são covardes. Eles usam o próprio povo como um escudo humano. Não é uma guerra limpa, não é uma guerra em que eles vão para o campo de batalha para guerrear com Israel. Eles ficam dentro de um lugar bem populado, com densidade de pessoas muito grande, e ali eles lançam os foguetes. Quando Israel retalha, de onde saiu o foguete, é uma área urbana populada. E aí Israel derruba 2, 3 prédios. Vocês estão vendo aí nas imagens. Só que nesses prédios tem moradores, pessoas comuns, tem velhos, tem criança, morre todo mundo esmagado, destroçado. O que vai para a mídia mundial é o que Israel fez, e não o que tinha sido o ataque original contra Israel. Quantos compreenderam? Nesse nível, o Conselho de Segurança da ONU, então, se reúne e os países dizem: olha, o que Israel está fazendo está errado, é desproporcional, é contra a Convenção de Genebra, é contra tudo que já foi acordado, não pode matar civil desse jeito. Aí, vão votar contra Israel, alguma sanção política, econômica, eles votam. E aí vem os Estados Unidos e veta. Vem o Reino Unido e a França e vetam. Entenderam? Por que Israel nunca é retalhado dentro das Nações Unidas? Ainda que a Nações Unidas, hoje, globalista, ela é contra Israel. A posição política da ONU é contra Israel. O que está acontecendo, vai acontecer um desacordo diplomático entre Israel e a ONU. Quantos estão compreendendo aqui com o pastor? Só que esses 3 mandatários aqui impedem qualquer retaliação contra Israel. É assim que funciona até o dia de hoje. Do lado de cá, tem 2 que não são amigos de Israel, a Rússia e a China. Pelo contrário, politicamente são o oposto. São aqueles que municiam com armas, com dinheiro, os que são contra Israel. O Irã, o Afeganistão foi muitas vezes defendido pela Rússia. A Turquia, o norte, os países árabes muçulmanos se apoiam na China e na Rússia. Os países ocidentais apoiam Israel. Todo mundo entendeu? Então, presta atenção. Só esses 5 mandam. Só esses 5 vetam. Está faltando quantos para completar 10 que têm um poder de decisão? 5. Então, se você olhar, depois que sair dessa aula, não agora no meio da aula, como é que funciona o Conselho de Segurança da ONU, você vai ver que tem várias cadeirinhas lá, mas os outros não mandam, não decidem. 192 que países? Mas no Conselho de Segurança é um número menor, é um número mais restrito. Mas eles não mandam, depende desses 5, ok? Para que se configure os 10 dedos, está faltando 5 mandatários, mais 5. Enquanto essa configuração da ONU não mudar, ainda não são os 10 reis. Amém? Era onde eu queria concluir. Os 10 reis vão surgir? Vão. Já está tudo preparado? Está. A política está se encaminhando para isso? Está. Os eventos que estão acontecendo agora, a nossa própria percepção, vão conduzir a isso? Com certeza.
mas ainda não surgiram os outros 5 dedos. Quando daqui a pouco tempo, surgirem os outros 5 dedos, está configurado os 10 reis, que é o 7º império. Aí só falta subir o anticristo. Amém? Não é de qualquer jeito. Não é sem cumprir as profecias. Não é sem cumprir o cronograma de Deus, aquilo que Deus mostrou. Tem que ter os 10 reis. Todo mundo chegou comigo aqui? Conforme a igreja já entendia há 1800 e burdoado de anos atrás. No ano 185, o bispo Irineu já entendia isso. E ele estava lá atrás, nós estamos aqui na iminência dos acontecimentos. Ele estava há 19, 20 séculos atrás já dizendo claramente, tem que ter 10 reis para surgir no meio deles o anticristo. Amém? Então tem que ser. Não é 10 um número aleatório, é 10 dentro da configuração da estátua que são os reinos humanos. Todo mundo chegou aqui comigo? Enquanto não tiver mais 5 aqui, irmãos, não completou os 10 reis. Isso pode ser de um dia para o outro? Pode. Não pode, não? Pode, ué. Dependendo do que vai acontecer sobre a terra, eles podem ter necessidade de aprovar mais 5 mandatários ali para fazer, digamos assim, a liderança mundial, né? Dependendo do que vai acontecer. Por que está assim essa incógnita? Pastor, mas Israel já vem combatendo as colinas de Golã ali no Líbano, já vem com os caramuças há muito tempo, mas não é igual ao que está acontecendo agora. Você entenda isso em nome de Jesus. Agora é um conflito de escala maior. E se entrar em outros países árabes muçulmanos nesta batalha, aí o negócio fica bem estreito. Aí fica um negócio apocalíptico. Entendeu? O negócio tende a aumentar, não diminuir. Israel vai vencer essa guerra? É muito provável. Essa. Mas ele não vai ter que cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Quando o anticristo surgir, o povo dos santos do Altíssimo vai ser o quê? Oprimido. Então, não entenda bem o que eu estou querendo mostrar a vocês. Ainda não tem os 10 reis. Então, pastor, essa é a guerra de Gog e Magog? Não. Gog e Magog ainda virá. E quando vir, aí sim, vai ser contra Israel. E Israel vai sofrer. Agora não é Gog e Magog. Amém? Todo mundo entendeu? Ainda não é. Ainda não tem a configuração. Ainda não tem esse chifre pequeno no comando. Para ter Gog e Magog tem que ter um anticristo. Já liderando. A configuração que apareceu aqui na minha mente aqui, né? Você falou que desses 5 aí, 3 praticamente são a favor de Israel. Sim. Quando configurar os 10, esses 3 vão ser abatidos. Você fez a conexão que eu já tinha percebido também. Será que serão esses 3 que vão ser abatidos? Olha só como é que a coisa é sinistra. São os mais poderosos. O que os Estados Unidos fez agora? Começo da guerra, tem uma semana de guerra só, Israel. Colocou o porta-aviões dele, o maior porta-aviões do mundo. O maior navio de guerra do mundo foi para a costa ali do Mediterrâneo, para dar apoio a Israel. Os outros países já reclamaram, a Rússia já reclamou, que está colocando o navio mais poderoso, com armas nucleares, nas costas do conflito, pertinho ali do conflito. Esse tabuleiro geopolítico vai se movimentar, irmãos, de um lado e do outro. Nós estamos vivendo esse tempo. Já não é mais história que seria, aconteceu uma guerra lá atrás. É agora. E nós vamos ver isso tudo acontecer. Os movimentos todinhos políticos, os reinos se movimentando. Se for literal, os candidatos a ser os 3 contrários ao anticristo que vão ser abatidos seriam esses, né? O Reino Unido, a França e os Estados Unidos. Se for literal. Eu não ouso dizer que assim é, porque o que acontece, irmão? Até é importante declarar isso aqui agora. Quando nós estamos vivendo o tempo de uma profecia, ela tem alguns detalhes enigmáticos que nós só vamos entender quando estiver acontecendo. Entendeu?
Você não pode afirmar coisas que ainda estão em curso. Ainda estão em curso. É provável, muito provável, que um deles é os Estados Unidos, com certeza. É o defensor natural de Israel. Para que Israel seja desamparado, seja invadido, tem que abater a força que defende Israel. Isso é a lógica. Mas dizer com toda precisão, não sabemos nem sequer quais são os 5 outros que vão entrar nesse conflito aí, nessa conjuntura, né? Quais serão os outros 5? Não adianta ficar chutando, irmão. Ah, é o Brasil, é não sei o quê. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Você ficar chutando, vai ficar escolhendo. Tem um monte de país. Ah, eu prefiro. Mas quer fazer um bolão de aposta, irmão? Quer fazer um bolão de aposta? Eu vou votar. Eu acredito que vai ser o seguinte: vai ser o Brasil, a Arábia Saudita, o Irã. Não é assim que funciona, querido. Nós temos que ver esses países se movimentarem. Quando eles se movimentarem, nós vamos identificar. São esse e aquele outro. Também pode acontecer junto a esses 2 países virarem as costas de Israel. Pode ser. Pode acontecer uma traição, mas eu acho pouco provável. A França, por exemplo, está numa situação complexa. Vocês, porventura, viram algum vídeo na internet dos países europeus, os palestinos foram às ruas protestar? Vocês viram? Por que tem tanto palestino na Europa? Os refugiados da guerra da Síria. Abriu as fronteiras da Europa. Vocês não se lembram, não? Era todo dia centenas e milhares de pessoas chegando pelo mar para dentro da Europa. Então, agora a Europa está tomada assim, ó. Está tomada de refugiados palestinos. Só que no meio de pessoas boas, tem também radicais islâmicos. Entendam isso. Então, estão morrendo de medo. Que nas suas fronteiras tem gente ali que pode cometer um ato de terrorismo. Tomar partido de Israel agora é perigosíssimo para os países da Europa. Perigosíssimo. Entenderam? Mas mesmo assim, por enquanto, esses países estão do lado de Israel. Hoje. Deu para ter uma noção, irmãos? Por que o anticristo ainda não está no meio de nós? Por que não podemos discernir quem é o anticristo ainda? O que falta para discernir o anticristo? A configuração dos 10 chifres, ou os 10 reis, para que ele se levante no meio deles. Enquanto isso não acontecer, as profecias ainda estão para o futuro, não é ainda o tempo presente. Amém? É importante a gente se posicionar qual é o tempo que nós estamos vivendo. Mas está caminhando para lá, está caminhando para a configuração final e formar os 10 chifres ou os 10 dedos. Avança agora para mim. Outra questão é o templo de Israel. O terceiro templo. Lá em Israel existe a fundação do templo. Estão preparando tudo com a intenção, com o sonho de levantar de novo o templo para o Deus Yahvé, Jeová, o Deus de Israel. Tem tudo preparado. E já treinaram os sacerdotes, já tem as vestes sacerdotais. Inclusive, irmãos, o candelabro de 7 braços, que tem que ter no santuário, está exposto numa cúpula de vidro lá em Israel. O candelabro já existe. Os sacerdotes já estão sendo treinados para fazer novamente sacrifício de animais. Os levitas, tudo preparado. Até indício que já tem as partes do templo em concreto pré-moldado. Sabe o que significa? Que levanta esse de um dia para o outro. Rapidinho. Já tá, é com peça de encaixar, né, irmão? Já vem, já encaixa. Então, presta atenção. Sonho do povo de Israel. Restaurar o lugar do templo. Que hoje é ocupado pela mesquita. O domo da rocha está lá, o lugar que tinha que ser o templo. Então, presta bastante atenção. As profecias falam do anticristo no templo. Que templo? Essa é uma boa pergunta, não é não? Não existe mais o templo dos judeus. Só o Muro das Lamentações.
Os judeus têm a intenção de erguer um templo. Mas vocês acham que o povo palestino, o povo islamita, vai deixar colocar um templo judaico geminado com o templo da Mesquita do Domo Dourado aqui, da Domo da Rocha? Vocês sabem como é que funciona hoje, politicamente? Israel não pode nem pisar lá, os israelitas não podem pisar na esplanada das mesquitas. Dá tiro e bomba. Dá tiro e bomba, não pode. Então presta atenção. Para que o sonho de Israel acontecesse, está vendo essa ilustração aqui? Ó? Isso aqui é o plano, não é? Do Monte Sião aqui. Aqui está a mesquita do Domo da Rocha. Para que houvesse a possibilidade de fazer um templo no padrão israelita, teria que vir essa estrutura toda aqui em azul para esse lugar sentar aqui. Dá para encaixar isso aqui, irmão? Ou então teria que demolir. Aqui fizeram uma montagem aqui, uma figura, uma simulação, já tirando a mesquita. Vocês acham que vai ser de boa que isso aqui vai acontecer, irmão? E vão deixar demolir a mesquita, uma das mais sagradas do Islã? Para entrar um templo de Israel aqui nesse lugar? Não deixa nem pisar lá. Presta atenção no que provavelmente vai acontecer. Eu não sei qual é o templo que vai ter lá para o anticristo governar, mas vai ter um templo. Pode ser até a própria mesquita. É um templo no lugar santo. É uma abominada desolação no lugar santo. Acho muito improvável que haja a possibilidade de construir um terceiro templo no templo do anticristo. Muito improvável. Não pode nem pisar. Não podem nem visitar. Entenderam a dificuldade? Por isso que eu falei, tem coisas que nós temos uma noção, mas só vamos ver quando acontecer na vida real. Se Israel jogar um míssil lá naquela mesquita, eu acredito. Se Israel jogar um míssil e detonar aquela mesquita, aí eu acredito que em tempo recorde ele levanta aquilo lá no poder da arma. No poder de tomar aquilo lá e conquistar na base da arma. Só que aí terá deflagrado a batalha final. Entenderam? Porque ninguém vai deixar isso acontecer. Sabe por que é tão sagrado Jerusalém? Jerusalém é a terceira cidade para os muçulmanos. Meca e Medina são o primeiro, Jerusalém é o terceiro. Mas por que é importante Jerusalém para os muçulmanos? Porque na mitologia deles, Maomé ascendeu ao céu daí. Ele foi para o céu daí, irmão. Não torça a cabeça, não. A Igreja Católica diz que Maria também subiu, igual Jesus. Para os muçulmanos, Maomé subiu. Daí, ó. A historinha deles é essa. Para eles é muito, muito sagrado Jerusalém. Diga, varão. Tem que haver um período de paz, né? Entre os dias de hoje e começar o... Tem que haver um período de paz. Por isso eu creio que essa guerra que está em curso agora vai ser vencida por Israel. Vai chegar a um acordo de paz e vai cessar a guerra. Mas depois acordos serão quebrados. Eu já li aqui, não, né? Na continuação, Irineu, lá atrás, no século II, pensava que no futuro haveria novamente um templo e sacrifícios. Contudo, no segundo século, o templo de Jerusalém já não existia mais, há mais de 100 anos. Esse terceiro templo é uma possibilidade remota devido à existência da mesquita do Domo da Rocha, da Cúpula Dourada, no Monte Sião. Então, o grande problema de interpretar essa profecia, existe essa espinha encravada ali, ó. Para haver um outro templo, só tirando essa mesquita. Como foi que eles construíram? Como foi? Estava vazio o lugar. Israel não perdeu o seu templo no ano 70, no primeiro século? Eles começaram a construir isso aí no século 6, 7. Foram muitos séculos depois. Estava vazio. Israel ficou sem casa, né? Foi dispersado no mundo. Jerusalém estava no comando dos muçulmanos. Eles resolveram fazer
a mesquita deles exatamente aonde? No lugar onde era o templo de Israel. Isso aí é no século 6, 7. Avança para mim, Elite, por favor. Vamos ver o que nossos irmãos pensavam a respeito. Vamos lá? Quem quiser ler comigo, para você não ficar só ouvindo a minha voz, dá sono, viu, irmão? Fala junto comigo para você não ficar esperto. Vamos lá? É exatamente isto que fará o anticristo no tempo de seu reinado. Transferirá... Ué, você transferiu o slide. Volta aí, meu Deus. Qualquer toquinho aí, o negócio anda. Volta um. Isso. Mais um. Isso. Deixa aí. Toca não. Vamos lá. Transferirá o seu reinado para Jerusalém, assentar-se-á no templo de Deus. Esse templo de Deus aí que eu não sei como é que vai funcionar. Enganando os seus adoradores, fazendo com que creiam que é o Cristo. Está faltando um L, que é o Cristo. Eis porque Daniel diz ainda: o santuário será devastado, o sacrifício foi trocado pelo pecado e a justiça foi lançada por terra. Ele fez e conseguiu fazer isso. E o anjo Gabriel, explicando-lhe as visões, dizia a respeito do anticristo: e no fim do seu reinado levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Seu poder será considerável. Agora sim, avança. É o mesmo texto. Ele tramará coisas inauditas, prosperará em suas empresas, arruinando poderosos e o próprio povo dos santos. O jugo de sua coleira se apertará, a perfídia terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração e, surpreendendo-os, destruirá muitos, causará a ruína de muitos e esmagá-los-ás com as mãos, como ovos. Depois, o anjo indica o tempo de sua dominação tirânica, durante o qual os santos que oferecerão ao Senhor sacrifícios puros serão o quê? Perseguidos. Prepare-se para a próxima aula, 25ª aula desse currículo, vai ser martírio. Vamos falar da perseguição. Fazer conexão com a igreja primitiva e com a atual. E aí, quem tem medo, não venha domingo que vem. Vamos falar quanto nós vamos sofrer. Não perca sendo na próxima aula, porque vai ter perseguição. Tem arrebatamento antes, não. Durante o tempo de meia semana, a última semana, profeta Daniel, 7 anos. Meia semana. Dias serão abolidos os sacrifícios e a oblação no templo, haverá a abominação da desolação. E até a consumação do tempo, a consumação será dada acima da desolação. A metade da semana, ele traduz agora, Bispo Irineu, equivale a quanto? 3 anos e 6 meses, com toda clareza. Aqui já não é mais figura, aqui é a precisão. Quanto tempo é? 3 anos e 6 meses. Qual é a figura? 1 tempo, 2 tempos, metade do tempo. Isso aí está impreciso. Aqui é a tradução. Equivale a 3 anos e 6 meses. Nosso irmão primitivo, Bispo Irineu, lá no 2º século, já tinha compreendido tudo isso. Amém? Todo mundo chegou aqui comigo? Avança aí para mim mais um pouquinho. É interessante notar que a igreja primitiva, perseguida por vários anos, e agora eu quero contextualizar o que eu estou falando aqui, tá bom? Pelos imperadores romanos ímpios, não confundiam e discerniam que esse rei iníquo ainda viria na conflagração dos 10 reis e governaria o mundo. O documento dos mais antigos, chamado a Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos, menciona essa soberania do anticristo. Então presta atenção que eu vou comentar aqui agora. A igreja nasceu debaixo de opressão, martírio e perseguição. A igreja de Cristo floresceu em meio a sangue derramado dos mártires, que eu vou abundantemente mostrar na próxima aula. Ok? Mas você tem que ter noção. Foram 10 perseguições imperiais. 10.
Durante 200 anos, teve 10 imperadores diferentes. Saiu um imperador, entrava o outro, perseguia a igreja cristã. Então, preste atenção. Mesmo debaixo de perseguição, inclusive, presta o que eu vou falar agora, o bispo Irineu foi martirizado. Ele morreu na perseguição. Todos os grandes homens de Deus morreram perseguidos. Policarpo, bispo de Esmirna, morreu na arena, diante dos ímpios. Inácio de Antioquia, ele foi levado até Roma para ser jogado na arena e comido pelos animais, pelos leões. A maioria dos bispos foram mártires. Lembra que a gente fala aqui muito de Justino, o Marte? Por quê? Porque morreu debaixo de perseguição imperial. Ser cristão naquela época era ser fora da lei. Fora da lei. Então, preste atenção. Eles não confundiam. Eles não diziam assim, o anticristo é o César, o imperador romano. Eles não faziam isso. Porque o César, não, sozinho como imperador, ele não pode ser os 10 chifres. Você entendeu o que eu acabei de falar agora? Seria natural, querido, se você estiver vivendo um tempo de opressão, de morte, perseguição, oprimido, chegou o tempo do fim. O anticristo é o César. Mas não é assim que eles interpretavam. Porque César sozinho não configura a profecia dos 10 chifres. Então eles jogavam para o futuro, para o nosso tempo, o tempo futuro. Amém? Aqui é o documento mais antigo que existe, um dos mais antigos, que é o ensino dos 12 apóstolos, a vulgarmente chamado Didaquê. Ensino para os catecúmenos, para os novos convertidos. No ano 80 da era cristã. Você tem uma ideia, esse documento é anterior ao livro de Apocalipse. Foi escrito no ano 90, 10 anos depois. Isso aqui é mais antigo que o Apocalipse. Diz o seguinte nesse documento. De fato, nos últimos dias, quem quiser ler com o pastor, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se transformará em ódio. Crescendo a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos. Qual é o tamanho da jurisdição desse cara aqui? A terra. É o mundo todo, é global. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. O que os nossos irmãos primitivos esperavam quando surgisse o anticristo? O pior tirano da história. Nem Hitler, nem Mao Tse Tung, nem qualquer outro. O pior tirano da história vai ser o anticristo. E os crimes cometidos por ele serão os maiores de toda a história. Agora, preste atenção, que eu acho interessante nesse documento aqui, eles estavam projetando o futuro. É que ele aparecerá num contexto em que os homens já serão maus. Em que o ódio vai estar prevalecendo. Compreenderam, queridos? Isso faz parte do contexto bíblico, para que venha o anticristo. Querem ver? Avança aí para mim, por favor. Eu tive a oportunidade de palestrar com os varões lá na Vila da Aeronáutica, ali onde o irmão Franklin mora. Nos reunimos ali com alguns varões, eu pude palestrar em cima do texto profético de Marcos 13. E ali nós falamos várias coisas, inclusive a volta de Jesus, o advento do anticristo, arrebatamento, falamos um monte de coisa. Mas tem um trecho importante que eu destaquei, não está na sua lição, que isso aqui é antes do advento do anticristo. Como é que vai estar a humanidade antes do advento do anticristo? Marcos 13, 12 diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho entregará à morte o próprio filho. Filhos haverá que se levantarão contra os pais, os progenitores, e os matarão, filhos matando pais.
Esse é o contexto que antecede a manifestação do anticristo. Para a igreja, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. No meio de ódio contra os cristãos que levam o nome do Senhor. Verso 14. Quando, pois, virdes o abominável isolação situado onde não deve estar, agora sim, o anticristo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui já é perseguição. Ali em Israel. Anticristo, perseguição a Israel. Antes disso, o contexto, ódio dentro da família. Amém? Entenderam? Então faz sentido que nossos irmãos lá atrás já entendiam que haverá um tempo de muito ódio sobre a terra, de muita traição e de ódio entre os familiares mais próximos, irmãos. Então o negócio vai ser sinistro. Coloquei algumas imagens aqui só para ilustrar, mas mais ou menos que está se encaminhando para acontecer sobre a terra. Avance para mim, por favor. Apocalipse 13, verso 7, parte B. E verso 8, quem puder ler comigo. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Qual é o tamanho e a amplitude do reinado do anticristo? Toda a terra. Não confunda. Não pense que é só ali no Oriente Médio. Esse poder vai ser mundial. Os imperadores romanos jamais tiveram poder mundial. Eles tiveram poder na costa da África, um pouquinho da Europa, um pouquinho, entrando ali para a Eurásia, metade da Europa com a Ásia. Os governos romanos não foram muito além disso. Então não confundam. O governo do tempo final vai ser a nível mundial, porque tem que alcançar toda a tribo, toda a língua e toda a nação, debaixo desse governante. Então presta atenção, queridos. Comentava com os irmãos, os varões lá que estavam reunidos. Já houve um ensaio de controle mundial. Não houve um ensaio recente de controle mundial? Como é que foi? Na Covid. Não foi um ensaio mundial? Foi, querido. Não teve nenhum país no mundo que se levantou contra as normas. As normas foram estabelecidas para toda a humanidade. Todo mundo botou máscara na cara. Palestinos e israelitas. Ucranianos e russos. Inimigos e aliados. Todo mundo foi monitorado. Todo mundo foi controlado. Todo mundo foi cerceado dos seus direitos de ir e vir. Todos, na terra toda. Todo mundo foi escaneado. Você foi escaneado? Eu fui várias vezes. Não colocaram um aparelhinho na sua testa, não? Presta atenção que o ensaio para o controle mundial já existe, já aconteceu. Deu tudo certo, eles controlaram o mundo todo. Todo mundo foi escaneado. Se bobear, tem um arquivo com a sua carinha. Em algum grande supercomputador aí. Em algum lugar. Eu não gosto de teoria da conspiração, eu gosto de falar o que é verdade. Nós já fomos controlados. Em toda a terra. Amém? Então, quando ele vier, esse controle mundial já foi pré-estabelecido. Vamos ler o que nossos irmãos enxergavam sobre esse futuro. Vamos lá? Irineu de Lyon, de novo. Bispo Irineu. Conhecendo, pois, com certeza o número indicado pela Escritura, isto é, 666. Devem primeiramente esperar a divisão do reino entre os 10 reis. Olha como é que a igreja primitiva enxergava muito melhor do que muito teólogo moderno. Eles não confundiam. Só vai aparecer um anticristo, e nós devemos esperar que isso aconteça quando surgir os 10 reis. E nenhuma outra parte da história humana antes desse século surgiu 10 reis. Então nunca houve possibilidade de se cumprir a palavra. Temos que esperar.
Não é isso que ele está falando aqui atrás? Você está escrevendo no século II. Temos que esperar aparecer os 10 reis. E depois, quando eles reinarão, pensando em aumentar seu poder e ampliar o seu reino, prestar atenção ao homem que, tendo no nome o número indicado, virá improvisamente reivindicar o reino e aterrorizar estes reis. Esse detalhe aqui é interessante. Esse que vai se levantar é temido pelos outros. Diga, minha irmã, tá querendo falar? Não. Não. Ela está mexendo, não, ela está mexendo no cabelo, pensei que eu estava fazendo assim. Está fazendo caixinha, aí você mexeu o dedo assim, ó. Eu pensei que você ia fazer uma pergunta. Quantos chegaram até aqui com o pastor? Não é interessante que lá atrás já enxergava isso? A fim de saber que ele é realmente a abominação da desolação de que profetizou o profeta Daniel e que Jesus também profetizou. Quando vides o abominado desolação no lugar santo, quem lê entenda. Esse abominado desolação é o rei último, o anticristo, o tirano, que tem que sair no meio dos 10 reis. Tudo bem amarradinho, sem sombra de dúvida. É o que diz o apóstolo. Quando dirão paz e segurança, então cairá sobre eles, improvisa a morte ou a destruição. Presta atenção. Vamos tentar encaixar na vida real. Agora está havendo paz e segurança? Não. Guerra. Para que haja paz e segurança e eles sejam pegos de surpresa, tem que haver um acordão mundial aí, né? Não é isso, irmãos? Vai ter que haver um acordão mundial. E aí nós vamos ver. Surgiu os 10 e vai ter um período muito tranquilo, entre aspas. Quando tiver esses 10 e tiver tudo em paz no mundo, aí vocês tremam. Tem gente tremendo agora por causa da guerra. Acho interessante. Crente começa a ver as coisas acontecer e percebe que é Deus movendo, aí começa a ficar com medo. Você não tem que ter medo. Medo de quê? Ah, pastor, mas também a gente não pode se alegrar com a guerra. Claro que não. Está morrendo milhares de pessoas, já passou da casa dos 3.000 mortos. A gente não está se alegrando com a morte. A gente está se alegrando que a palavra finalmente está se cumprindo na terra. Os últimos 50 anos teve tudo paradão, irmãos. A última guerra de Israel foi em 73. Uma geração inteira passou no mundo sem ver nada acontecer com Israel. Nós estamos vendo a história andar. O ponteiro do tempo final, para completar a meia-noite, já está andando. É nesse sentido que nós devemos nos regozijar. Porque finalmente Deus moveu o ponteiro. Quantos estão entendendo? A última semana de Daniel tem que se cumprir sobre a face da terra. Senão Jesus não vem. Ele não vem a qualquer momento. Ele não vem de improviso. Jesus não vem agora. Eu estou aqui pregando, cai o microfone no chão porque eu fui arrebatado. Pelo amor de Deus. E como é que ficam as profecias, os detalhes que a igreja sabia que tinha que acontecer? Detalhes. Aí fica esse povo aí esperando arrebatamento a qualquer hora, qualquer momento do dia. Ai, meu Deus do céu. Povo enganado. Enquanto isso não acontecer, essa configuração, não tem arrebatamento. Enquanto a gente não for perseguido, não tem arrebatamento. O bonde do arrebatamento não vai acontecer antes da perseguição. O pessoal quer sair no bonde e ir embora. O bonde não sai antes da perseguição. Seria muito legal não participar disso tudo, mas não tem como, irmãos. Está previsto. Amém? Então, vai ter que acontecer isso tudo que está escrito aqui. A igreja entende isso com clareza, amarrou tudo bonitinho, que precisa acontecer para que venha o reino. Avança para mim. Pastor, estamos no finalzinho do versículo 8. Eu não li o versículo 8? Finalzinho. Não li aquela parte de cima lá? Sobre a terra. Parei no sobre a terra, né? Para falar sim. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está aí separando o seguinte:
Os que têm o nome no livro da vida, todos os eleitos. Aqueles que vão ser dominados pelo anticristo não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. A massa, a grande massa mundial, que não tem o nome no livro do Cordeiro, vai aceitar qual outra marca? Nós temos uma marca, nossa marca é Cristo. Eles não têm a marca de Cristo. Qual marca eles vão aceitar? Do anticristo. Avança aí para a gente terminar essa aula. É só ilustração, tá? Mas tem que ter um camarada aqui, o cabeção vai ser o anticristo. Aqui parece até o Conselho de Segurança da ONU, aqui reunido. Cheio de demônio por trás, mas tem um cabeção aqui. É homem. Não é um ser espiritual, é homem. Apocalipse 17, 12, 13. Os 10 chifres que vi que são 10 reis. A Bíblia declara isso com toda a letra. Os quais ainda não receberam o reino. É futuro, ainda mais no tempo de João, que escreveu o Apocalipse. Mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. 1 hora aqui, não tente fracionar isso. Um dia com 1000 anos, 24 horas, não tenta fracionar isso. 1 hora aqui é uma figura de tempo curto. Porque o reinado do anticristo vai ser curto, irmãos. Ou não? Claro que é curto. O reinado dele é 3 anos e meio. Não sei se é 7 anos completo. Em que momento da última semana ele vai subir? Não sei. Ele já podia estar junto com os outros. Ele vai subir e vai começar o massacre dele. Presta atenção, mas é um tempo muito curto. Não é? Essa 1 hora que simboliza um tempo curto. Tem estes que estão com ele um só pensamento. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, os reis sobreviventes vão dar todo o aval para o anticristo. Eles vão dar o poder que eles têm para o anticristo. Ele vai liderar. Ele vai comandar. Ele vai dar as diretrizes. Ele. Os outros já não têm mais condição de governar com ele. São submetidos. Avança aí para mim. Tem outra figura que a igreja enxergava, o falso profeta. E o culto à besta. Nós lemos um texto que fala que todos adorarão a besta. Tá certo? A igreja entendia isso? Entendia. Observando as escrituras, os bispos primitivos entenderam a figura da segunda besta como sendo outro homem, a secla do anticristo e promotor do seu culto. Vamos lá, vamos ler o que eles entenderam. João fala depois do escudeiro da besta. Eu achei essa expressão fantástica. O escudeiro do anticristo, o escudeiro da besta, que se chama pseudo-profeta. Falso pseudo é a mesma coisa, tá, irmãos? Pseudo-profeta. Falava ele, diz, como um dragão. Toda a autoridade da primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, ela opera grandes maravilhas, até mesmo a de fazer descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens, e seduz os habitantes da terra. Não se julgue que faça isso graças a poder divino, mas o faz graças à operação de mágica ou magia. É o poder do pseudo-profeta, do falso profeta. Avança mais um aí. É a continuação desse texto. E não é de admirar-se com a ajuda dos demônios e dos espíritos apóstatas. Opera prodígios que hão de seduzir os habitantes da terra. E os incitará. Continua João, ele está discernindo em cima das palavras do Apocalipse. A fazer uma imagem, de modo que a imagem fale e mate todos os que não a adorarem. Faz também com que todos recebam uma marca na fronte ou na mão direita, para que ninguém possa comprar e vender, se não tiver a marca,
o nome da besta ou o número do seu nome. E o seu número é 666. Isto é, agora o bispo Irineu vai fazer uma interpretação do 666. 6 centenas, 6 dezenas e 6 unidades, que é a recapitulação de toda a apostasia perpetrada durante quanto tempo? 6.000 anos. Lembram? Nós estamos vivendo na eminência da virada para o 7º milênio? Ou o milênio de descanso, que é o reino? A interpretação que ele fazia era essa. Ele chega a esses números aqui muito interessantemente. Eu não botei aí, mas ele vai fazer outros cálculos em cima do 666, o bispo Irineu. Por exemplo, Moisés entrou na arca com 600 anos. E no tempo de Moisés, a apostasia tinha tomado a terra. Moisés não, Noé. Botei Moisés na arca. Noé. Com 600 anos. Ele faz uma comparação com a altura da estátua de Nabucodonosor. Ele faz comparações para chegar ao 666. Tudo que antes figurava a apostasia está dentro desse 666. E o período de 6.000 anos que está aí nas trevas até hoje, até a vinda do reino. Avança para mim mais um. Lembra do controle da marquinha, do scanner na sua cabeça? Você lembra de botar um negocinho na sua testa, irmão? Por que não botar no peito? Por que não botar? Botar aqui, bota aqui, ué. Estômago é mais quentinho. Por que era na cabeça? Por que era no seu braço? Você deixou de ir a algum lugar quando estava nesse controle, irmão? Te barraram em algum lugar? Me barraram no cinema. Eu tentei ir no cinema, porque tinha uma caderneta. Se não tivesse em dia chancelada, você não entrava. Entenda o controle. Quem não tiver a marquinha, não entra para comprar nada no supermercado. Vai ser assim o trabalho, né? Quem de vocês foi pressionado a se vacinar? Se não vacinar, perdeu o emprego. Agora imagina o tempo em que, se você não tiver com a marquinha, você não pode fazer nada. Nem trabalhar, nem comprar, nem vender. Vai sobreviver de quê? Vai sobreviver de quê? Como? Aí vai ter gente que vai apostatar, porque passando necessidade, sob pressão, bota logo essa bendita marca aqui que eu quero comer. Quem botar a marca, perdeu a salvação. Vai ficar estreito. Semana que vem a gente fala de martírio, tá bom? Se vocês quiserem vir, né? Se diminuir o número de membros aqui no culto, na próxima EBD eu vou compreender. Vai ser uma aula sangrenta. Vou tentar trazer algumas imagens que é para perseguição no mundo para você entender. Uns videozinhos. É uma simulaçãozinha da grande tribulação. Eu vou fazer isso. Trazer uns vídeos. Por enquanto só foto paradinha assim, tem um impacto. Vídeo tem outro. Aqui, ó. Pode ser uma leitura de scanner? Pode. Já tem implante subcutâneo, tipo um grãozinho de arroz. O implante é assim, um grãozinho de arroz debaixo da pele. Então já tem pessoas que não precisam mais. Olha como é que o negócio converge, irmãos. Antes era um dinheiro de papel. Agora passou para os cartões. Agora está indo para o dinheiro virtual. Vai ter um tempo que não terá mais dinheiro de papel. Vai ser extinto. Porque o dinheiro virtual pode ser controlado de um só ponto. Alguém pode controlar todo o dinheiro virtual da Terra. É a unificação que favorece o reino do anticristo. Vai ter um tempo que você não vai pegar mais carteira. Você vai ter ou implante, ou alguma coisa aqui, uma pulseirinha, vai passar assim no leitor de scanner. Já é assim, né? Vocês já perceberam que agora não precisa nem inserir mais o cartão? De longe, assim, ó, de longe já capta todos os seus dados. Imagina quando tiver um implante subcutâneo ou uma barrinha de scanner igual essa daqui, ó, uma tatuagem. Você não anda mais com carteira, tudo vai ser virtual. Vai passar assim, pô, vai entrar no ônibus, vai entrar
no supermercado, vai pagar a conta, só com um bracinho assim. Ó. Que prático. Chegar perto, né? Mas tem que ter um implante. Alguma coisa vai ser enxertada em você. Nem que seja mínimo. Nem que seja do tamanho de um grão de arroz. Você vai deixar? E aí? E se não tiver um implante, você vai fazer como para comer? Para comprar e vender? Vai criar galinha em casa. Já foi. Uma vez estava conversando com os irmãos lá em Búzios. Os irmãos falaram, já estou começando a juntar galinha. Ué. Não, já comprar agora, que enquanto o sistema do anticristo não se estabeleceu, vai começando a criar galinha em casa, irmão. Ah, mas eu moro num apartamento, aí tu tá frito. Tu não tem como plantar nada na sua casa, não? Uma comidinha? Plantar um arrozinho, feijão. Arroz é difícil, né? Plantar umas hortaliças. Vai ficar estreito, irmão. Vai ficar estreito aqui, ó. Vai passar só o punhozinho aqui na máquina e vai ser assim. Está caminhando para isso. Nós nunca tivemos tão próximo de se cumprir as profecias. Avança para mim mais um, por favor. Por fim, chegou ao fim da aula de hoje também. Deixou claro que a vinda do rei só se dará após o reinado do anticristo. Primeiro o reino do anticristo, depois vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Isso aí é inexorável, não tem como mudar a ordem dos fatores. Leiam comigo, já é o último texto, o último slide, vamos lá? Ora, depois que o anticristo tiver destruído todas as coisas neste mundo, reinado 3 anos e 6 meses, e tiver assentado no templo de Jerusalém, o Senhor virá do céu sobre as nuvens na glória do Pai e o lançará no lago de fogo com todos seus seguidores, todos. Para os justos trará os tempos do reino, isto é, o repouso do 7º dia santificado, o milênio de descanso, milênio sabático, e dará a Abraão a herança prometida. Abraão está esperando isso há 4.000 anos, irmão. Aquele reino, diz o Senhor, no qual muitos virão do Oriente e do Ocidente para sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, ressuscitados e glorificados com todos os santos. Amém? A esperança é essa. Mas antes de vir o bom, tem que vir o mal. Então vai ter que vir nessa ordem. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Amém? O fim do anticristo já está pronunciado na sua Bíblia, do falso profeta, mas temos que suportar 3 anos e meio do reinado tirânico deles. Pastor falou que o povo não está escrito certo poder, eles não têm a marca de Cristo. Não recebem a marca da besta, mas os próprios que têm a marca de Cristo também podem receber a marca da besta. E não é toda a humanidade que vai receber a marca de Cristo, irmãos. Vai ter gente que vai rejeitar a marca de Cristo, mesmo não sendo cristão. E vai sofrer perseguição também. Vão fugir também. Por isso a igreja vai fugir para o deserto. Já tem gente pensando, vou para onde quando começar essa tribulação toda? Para onde você fugiria aqui no Brasil, irmão? Para a Amazônia, né? Vai lá para dentro da Amazônia, quero ver os anticristos lá atrás da gente. Vai lá para os igarapés. Tem que fugir, querido, porque aqui tu não sobrevive sem estar preso. Já estão começando a fugir? Começa a planejar sua fuga já hoje. Começa a plantar na sua horta e começa a criar galinha. Porque vai ficar estreito. Eu acho engraçado que a igreja ri. Estou falando uma tragédia terrível que vai acontecer. Vocês estão rindo de nervoso, né?
Essa imagem vai ser formada nessa terra. Pelo que ele está falando aqui, que o vai ser uma imagem é a imagem da besta. Ele vai fazer um culto centrado na besta. Alguns acreditam que essa imagem ela seja virtual. Sabe inteligência artificial, irmãos? Alguns acreditam que vai ser uma imagem virtual para ser adorada no mundo inteiro. Já tem a famosa IA, né? Inteligência artificial. Em alguns países do mundo já tem robótica, robôs tomando conta, vigiando. Tem cão robô, tem a robótica, tem a IA. Então nós podemos começar a contextualizar a linguagem da Bíblia com o que está acontecendo agora. Robôs de ser humano, né? Já existe. Sim, a igreja faz esse paralelo, que as letras são números, somente em grego. Mas nessa numerologia se acha muita coisa. Se acha Nero, o imperador romano, essa numerologia. Se acha até o Papa. Eu tenho minhas reservas com essa numerologia. Mas todos eles recapitulam a mesma coisa, né? Nero, o sistema católico romano, tudo recapitula a mesma apostasia. Que o sistema católico romano é do anticristo. Ninguém fala, mas eu falo. Roma é do anticristo. Tá bom? Fica de pé, igreja, terminamos. Ninguém fala, mas eu falo. Ah, pastor, tá discurso de ódio. Aí chega lá o logaritmo lá. Você sabia que tem uma inteligência artificial que vai filtrar o meu vídeo? Dependendo do que eu falar, eles bloqueiam o meu vídeo. Irmão, o Google faz isso. O pastor Pedro, outros pastores já tiveram vídeos cancelados, congelados, censurados. Depende do que você fala. Você não pode falar certas frases na internet hoje. Por exemplo, uma expressão, né? Sentar o pau neles. Sentar o pau neles é proibido, irmão. Parece que você está incitando a violência. É uma expressão, né? Então, dependendo do que a gente fala aqui, você pode falar contra o homossexual. O logaritmo vai lá e cata teu vídeo. Discurso de ódio. Você pode falar contra a religião. Então, eu estou falando aqui, a igreja de Roma é anticristo. Isso é discurso de ódio. Então, se o vídeo não puder ser publicado, irmãos, é porque eu estou falando a verdade aqui. Pelo menos vocês ouviram. Olha só, queridos, tudo isso é muito interessante, mas eu espero em Deus. Como a maioria de vocês não fez pergunta, eu acredito que a aula da semana passada, somada a essa de hoje, amarrou bem amarradinho o assunto. Amarrou? Se há dúvidas e lacunas na nossa mente, não é sobre os eventos, mas sobre quem será. Sobre os protagonistas, mas não os eventos. Os eventos estão muito bem amarrados na Bíblia, nas profecias de Daniel, no Apocalipse, e no entendimento da igreja primitiva. Está tudo bem amarradinho, a ordem, o levante dessa força tirânica, está tudo bem explicadinho. Para nós, a única incógnita é quando começa e quem serão os participantes. Só. O contexto está claro. Espero que você tenha entendido. Amém? Semana que vem, realmente, eu vou falar sobre a perseguição, porque faz parte do contexto do tempo do fim. E aí, irmãos, precisamos entender. Como é que nós vamos nos defender? Tem gente com medo da guerra lá A guerra está lá no Oriente Médio. Tem gente cristã aqui com medo aqui no Brasil? Então tem que combater esse medo com entendimento. Amém? Semana que vem a gente vê isso, em nome de Jesus. Vamos lá para casa agora. Vamos pensar em criar galinha para sobreviver. Fazer horta. E pensar numa rota de fuga para o Nordeste, para o interior do Nordeste, ou para o interior do Norte, para escapar das forças do anticristo. Querido, a gente brinca, a gente fica com esse sorriso amarelo, mas o negócio está acontecendo. Que bom que está acontecendo. Que bom que está acontecendo. Maranata. Amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse estudo nessa manhã, Senhor. Houve tempo, Senhor,
em que não era tão claro aos nossos olhos tudo isso que vemos nessa manhã. Houve tempo em que muitas dessas palavras eram tão enigmáticas para nós. Nós não alcançávamos, nós não conseguimos conjugar os eventos para colocá-los em ordem na nossa mente. Mas chegou um tempo, Senhor, em que isso é claro ao nosso entendimento. Pela Tua graça, pelas revelações que Tu tens dado no tempo do fim, e pela comparação com a fé dos nossos irmãos primitivos, nós estamos discernindo os tempos. Nós estamos discernindo a profecia, as profecias. Louvado seja o Senhor, que nos prepara para dias vindouros, Senhor. Serão dias tenebrosos na terra, dias difíceis, talvez os mais difíceis da história humana. Mas, Senhor, eu te agradeço, porque nós não estamos em trevas, para que o dia do Senhor nos pegue como ladrão. O Senhor tem aberto nossos olhos, nosso entendimento. Louvado seja o Teu nome. Então somente te pedimos graça, graça, Senhor. Se tivermos que passar por esses dias vivos na terra, que a Tua graça seja sobre o Teu povo. A Tua graça seja sobre o remanescente eleito de Israel, no meio das guerras, Senhor. A Sua graça seja sobre todos os Teus eleitos que têm o nome no livro da vida. Ajuda a Tua igreja nesse tempo. Desperta do sono aqueles que dormem. E, Senhor Deus, abençoa aqueles que já estão com os olhos abertos. Para que possamos andar na terra de maneira condigna e alcancemos a nossa vitória. A salvação de nossas almas e a entrada no reino eterno de Jesus. Nos abençoa, Senhor. Que não saia da nossa memória, da nossa mente rapidamente, tudo aquilo que o Senhor tem ensinado aqui neste lugar. Abençoa o Teu povo. Leve em paz, guardado pelo Teu poder. Possam chegar bem nos seus lares. E logo mais à noite voltar a esse lugar para Te adorar. Para adorar o Deus vivo. E para adorar aquele que vem, o nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. A quem desejamos que venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, povo santo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a eles. Amém. Vamos na paz de Cristo.